Fala pessoal, tudo bem? Espero realmente que sim. E aí, já estão com papel e caneta para ir anotando as dúvidas e as partes importantes? Espero que sim. E agora vamos para os objetivos da aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com tecnologias da informação e de comunicação e também com governança de TI. Pessoal, antes nós chamávamos apenas de TI, tecnologia da informação. Agora com a evolução também é utilizado o termo TIC, tecnologia da informação e comunicação. Normalmente os dois termos têm a mesma finalidade. Vamos entender o que vem a ser TIC ou TI no próximo slide. TI ou TIC nós entendemos como sendo tratamento de informação ou também podemos entender como tratamento da comunicação, como havia comentado antes, tá? Então, anteriormente a gente pensava mais em relação à informação. Informação é algo que vem sendo tratado dentro das organizações e é bastante, assim, já há bastante tempo e mais recentemente o peso da comunicação, principalmente por causa da comunicação móvel. Eu particularmente tenho ainda esse vício de utilizar apenas TI. Muitas pessoas fazem isso também. Enfim, TI, TIC é responsável pelo tratamento de informação e comunicação e como isso é feito? É feito, por exemplo, por recursos computacionais. Como estamos na era da informação, era da mídia digital, é claro que tratar informação é tratar comunicação. Depende muito de termos recursos computacionais. Então, hoje em dia, a gama de recursos computacionais é bastante grande e as organizações precisam lidar com isso. Assim, é preciso lidar com isso para obter o máximo possível de benefício, quando a gente fala de recursos computacionais. Então, nós estamos falando tanto de hardware, que é a parte física do computador, também como de software, que é a parte lógica. Qualquer tipo de máquina de grande ou pequeno porte é considerado dentro desses recursos computacionais. Então também qualquer tipo de software, desde um software mais simples até um software mais complexo de sistemas de informação, de forma bem mais complexa, isso é o básico de TI, que são os recursos computacionais. Mas também existe um peso bastante grande nos serviços relacionados. Por exemplo, nós temos uma série de serviços que são oferecidos pela TI para a organização. Uma coisa é disponibilizar um recurso computacional, outra coisa é disponibilizar um serviço que nós chamamos de serviço de valor agregado da área de TI para o restante da organização. Tá? Então, principalmente como o sistema de informação como um todo, também podemos entender como TI, como um grupo de especialistas. Então, dentro da organização, é comum nós termos uma área chamada área de TI. Parece aqui no último item uma área organizacional. Então, quando nós utilizamos o termo TI, diferente das coisas pode estar sendo representadas simplesmente recursos computacionais, serviços associados. As pessoas de TI nós costumamos dizer que os analistas de TI, pessoas de TI, responsáveis por TI, e também é comum que tenha uma área organizacional especificamente destinada a tratar a TI. Pessoal, dentro de uma organização, todas as necessidades que existem com relação à parte do sistema de informação, a TI, ela tem diferentes objetivos e características, depende como a gente olha. Então, lembrando que o sistema de informação é formado por pessoas, tecnologias e organização. Sistemas de informação são considerados sistemas sociotécnicos, porque eles não são formados apenas por tecnologia, hardware e software, mas também pelas pessoas que usam esses sistemas e pela organização. Então, diferentes partes do sistema de informação têm diferentes relacionamentos com relação à TI. Nós vamos analisar isso no próximo slide. Acompanhe comigo. Então, por exemplo, são pessoas que são responsáveis por planejar uma nova estrutura de TI, realizar investimento na infraestrutura de TI. Então, geralmente, quando pensamos em TI, do ponto de vista de pessoas, existe um conjunto de responsabilidades associadas às pessoas. Pessoas individualmente, ou pessoa individualmente, ou um grupo de pessoas que trabalha. Por exemplo, no monitoramento de níveis de serviço de custos, planejamento de uma nova estrutura. Agora a organização como um todo, ela tem alguns objetivos maiores, por exemplo, implantar mudanças culturais relacionadas à tecnologia da informação, criar processos que sejam para a empresa como um todo, por fim, acaba tendo, claro, um conjunto maior de responsabilidades com relação à tecnologia da informação como um todo, porque estamos justamente falando da tecnologia da informação, então do ponto de vista
de tecnologia tem uma série de questões que podem ser levadas em conta quando a gente pensa sobre a tecnologia da informação e TIC. Por exemplo, implantar a virtualização dentro da organização para poder aproveitar melhor os recursos, implantar dispositivos e sistemas operacionais móveis. A questão da mobilidade, isso não é coisas relacionadas, mas a questão da tecnologia é quando a gente trata com sistemas de informação como um todo, que é a junção de todos esses aspectos. Também existem alguns objetivos relacionados a isso, como por exemplo, implantar a computação em toda a empresa. Depois disso, vai ter um impacto na solução de negócio e, por fim, em desafios organizacionais. Ou seja, existe um círculo de responsabilidades quando a gente trata de tecnologia da informação. E aí, tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, anote, depois vai lá na parte específica do Tira Dúvidas. Agora nós vamos recapitular sobre o conceito de sistemas de informação que provavelmente vocês viram no quarto período, assim, na disciplina Sistema de Informação e Comunicação no Setor Público. Vamos lá para o slide. Quando a gente pensa em tecnologia da informação e comunicação, nós estamos falando nesses componentes aqui. Os recursos computacionais, formados por hardware e software, serviços que são oferecidos. Muitas vezes a tecnologia da informação oferece serviços relacionados a hardware e software. Um aspecto bastante forte nesses serviços é o gerenciamento de dados e também o gerenciamento das redes. Pessoal, essa tecnologia da comunicação evoluiu muito desde 30 décadas anteriormente até nos dias de hoje. Então muitos de vocês não devem ter vivido essa etapa. Vamos ver um pouco dessa evolução nos próximos slides. No início nós tínhamos basicamente apenas os computadores pessoais, tendo que dar conta dos serviços da organização. Depois evoluímos para termos servidores, com vários clientes acessando. Em algum momento nós passamos a ter uma complexidade um pouco maior em termos de servidores e um cliente final, principalmente tendo a internet que surgiu no final do milênio passado, mas com foco muito maior a partir dos anos 2000. Então, fazendo essa ligação entre cliente e servidor, passamos a ter diferentes tipos de serviços, de servidores. Por exemplo, um servidor de aplicativos, um servidor de web. Não está relacionado aqui, mas pode ter um servidor de banco de dados. E tudo isso com aplicativos relacionados a diferentes áreas da organização. Por exemplo, vendas, produção, contabilidade, recursos humanos. Hoje nós temos esse conceito de computação em nuvem, Cloud Computing. Então as organizações passaram a usar muito mais serviços oferecidos por grandes empresas para oferecer tanto hardware quanto software, acessíveis através da internet, e esses recursos estão no que chamamos de nuvem. E as organizações passaram a ter menos recursos tecnológicos dentro dela, usar de outras organizações que estão oferecidos, que estão oferecendo como recursos, tá? Outras empresas que oferecem esse tipo de serviço. Pessoal, agora qual é a importância da TIC, TI dentro da organização? Porque os conceitos que falei até agora são relacionados à parte tecnológica, conceitos do o que é. Agora, qual o objetivo da tecnologia da informação dentro da organização? Vamos analisar no próximo slide. Aqui estão relacionados os três principais vantagens. Um deles é a vantagem competitiva. Isso também é o resgate de alguns conceitos vistos em outra disciplina, em que a tecnologia da informação pode ser usada em benefício à organização, da organização para que ela adquire a vantagem competitiva. Claro, uma organização ela existe, ela quer se destacar no mercado, de preferência ser o líder no mercado. Dificilmente uma organização existe para ficar ali no básico. Ela quer de alguma forma crescer, destacar, e quando ela consegue se destacar, nós entendemos que ela tem alguma vantagem competitiva em relação às outras organizações do mesmo segmento. Existem diferentes formas para obter essa vantagem competitiva. Uma dessas formas é exatamente usar o poder oferecido pela TIC para poder destacar perante seus concorrentes, então a criação de novos serviços para seus clientes. Um portal, por exemplo, eletrônico, outro exemplo, a comunicação com seus fornecedores de uma forma mais automatizadas, e é outro tipo de exemplo, os processos internos automatizados para dar mais agilidade à empresa. Enfim, hoje em dia as organizações dependem assim muito mais de TI, principalmente pensando na TI como uma parceira estratégica. Nós vivemos uma evolução em que a tecnologia na informação ela é considerada uma área de apoio dentro da organização. Então isso por muito tempo a TI ficou vista como uma área de apoio, ou seja, as outras áreas de negócio precisavam da TI, requisitavam o serviço de TI.
E o TI era visto como um fornecedor simples de serviços, até menos que isso, como um provedor de tecnologia, sempre reagindo de forma, né, reativa. Alguém da área de negócio pedia, a TI via se podia atender ou não, sempre colocando em geral muitas dificuldades. Hoje em dia esse papel trocou, porque a TI passou a ser uma parceira estratégica dentro da área dos negócios, quase que se não igual, ou até mais, enfim, depende do tipo da organização, como peso equivalente às áreas de negócio. Então, por que as áreas de negócio de hoje em dia elas só se destacam se elas tiverem um bom apoio, computacional? É muito raro uma organização que consegue se destacar, que pode ter um bom rendimento em uma área de negócio, seja uma área interna ou externa com o cliente, sem um apoio devido à TI, que é justamente que está sendo destacada aqui nesse último item, né, que é a TI tradicional versus a TI atual, né, a TI contemporânea. Então a TI atual ela é muito mais ativa, proativa do que reativa. Ela precisa mostrar soluções para a própria organização que nem tinha pensado anteriormente. E é por isso que a gente entende a importância da TI nesse contexto. Então, outras questões que a gente pode comparar, a TI anterior com a nova TI, é que a TI era muito mais voltada na prestação de serviço, em termos de recursos computacionais. Hoje em dia, o oferecimento de serviço é muito mais importante. Inclusive, como havia comentado antes, com a reação à computação em nuvem, é muito raro as organizações dependerem muito da tecnologia dentro dela própria. Tem sido muito mais usados recursos terceirizados, de forma que não é isso mais que seja o principal objetivo da área de TI. Então, mais pensar em questões estratégicas, pensar em questões de médio e longo prazo, e não aquela operação do dia a dia. Pessoal, agora que já tratamos aspectos mais técnicos e gerais da tecnologia de informação e comunicação, nós vamos tratar um conceito chamado governança de TI. O nome governança, obviamente, remete ao governo. Quando pensamos em governo, pensamos em geral no governo do estado, no governo estatal, governo de um país, de uma cidade, mas na verdade eles que emprestaram essa palavra. Essa palavra governo, governar, ela tem um sentido muito mais amplo do que o governo político, tá? Então nas organizações isso pode ser usado e tem sido usado principalmente no contexto mais alto, mais geral, né, de governança corporativa. Então temos essa ideia de governança de uma forma geral, um conceito mais amplo de diferentes áreas usam. E quando nós estamos pensando dentro de uma empresa, nós estamos tratando, pessoal, de governança corporativa, a corporação como um todo. Então nessa aula especificamente nós estamos preocupados em um nível mais especializado de governança, tá? Que é chamado governança especificamente da área de TI. Mas antes de tratarmos assim, mais sobre governança corporativa e a governança de TI, de forma geral, a gente precisa entender, né, como que funciona de forma geral. E nós vamos analisar isso nesse próximo slide. Acompanhem comigo. Provavelmente vocês já se perguntaram, mas qual a diferença entre governar e gerenciar? Nós temos uma série de gerentes dentro da organização que estão gerenciando as atividades, as pessoas no dia a dia da empresa. Qual a diferença disso para governar as atividades e governar as pessoas? Nós devemos sim encontrar uma diferença, não é só uma questão de sinônimo. Então a governança está preocupada com a organização como um todo, é dirigida ou administrada. A gente pode entender o gerenciamento uma questão mais específica, no dia a dia, principalmente se estamos pensando no gerenciamento operacional, o gerenciamento das atividades diárias. Mesmo que nós pensemos em um nível tático, ainda existem questões mais objetivas de gerenciamento. Então agora, sempre quando a gente começa a pensar na organização como um todo, em uma área, por exemplo, na área de TI, como um todo, pensamos em médio e longo prazo, principalmente nas relações entre as diferentes áreas, de uma forma mais intersetorial. Então, na verdade, o conceito mais correto para a gente que usar dessa forma é governança, tá? Governança. Alguns chamam de gerência estratégica, até mesmo uma gerência tática, para diferenciar do gerenciar, tá? Mais especificamente o gerencial operacional. Mas nós poderíamos então usar o nome governança para representar esse gerenciamento no nível mais alto, na estrutura hierárquica de uma organização. Então, bom que a governança propriamente dito, nós começamos pelo objetivo final, que é como uma organização deve ser dirigida ou administrada. Para isso é necessário ter um conjunto
de processos, regulamentos, práticas, padrões, decisões, costumes, ideias. Então, uma série de conceitos aqui que interrelacionados ajuda a fazer a governança do ponto de vista mais claro para nós, mais sistematizado, tá? Mais técnico. Nós temos os processos e regulamentos, a prática um pouco menos formal. Essa está relacionada com os costumes ou até mesmo padrões, são diretrizes menos específicas. Então, quando a gente pensa em processos e regulamentos, estamos pensando em algo bem específico, deve ser seguida muitas vezes aprovadas pela organização como um todo. Tá? Então, que deve ser seguidas para fazer essa governança. Agora, algumas coisas menos específicas, até menos informal, são, por exemplo, principalmente os costumes da organização. Então, a organização ela pode ter um conjunto de costumes que a gente chama de cultura organizacional. Tá? Cultura organizacional. E essa cultura organizacional, ela necessariamente impacta, mesmo que de uma forma inconsciente, na governança da organização. Então, a forma que uma organização é governada comparando com a outra organização pode estar muito baseada na cultura organizacional, ou seja, nos costumes. Um exemplo típico é a aversão ao risco. Algumas organizações naturalmente têm maior aversão, uma intolerância ao risco. Então, dado a um determinado momento, o risco de algo acontecer, por exemplo, vivemos recentemente uma crise econômica, uma crise política, uma pandemia, existe o risco disso piorar. Estamos um pouco mais à metade de 2020, e há uns 2 anos atrás existia o risco de crise econômica, da crise política se agravar no país. E como as organizações trataram isso? Como elas se governaram para poder pensar no médio e longo prazo? Algumas organizações viam esse risco, que poderia por conta disso parar de planejar muita coisa para o futuro, parar de querer adquirir, de querer contratar. Outras podem não ter essa aversão ao risco e ser muito tolerante. Então, continua com o seu dia a dia normal e ser tolerante ao risco não é nenhuma coisa correta ou incorreta. Isso depende justamente da cultura organizacional. É óbvio que essa cultura organizacional ela vai ter um impacto grande na governança corporativa. Perceba que até essas ideias são discutidas de forma informal, elas vão ter um impacto na governança. Inclusive, algumas metas estratégicas da organização podem surgir inicialmente uma conversa inicial. Tudo bem até aqui, pessoal? Referente à governança corporativa? Espero que sim. Agora vamos ver um pouco mais sobre a governança específica para a TI. Acompanhe comigo no slide. Se a gente está pensando em governança de TI, basicamente é isso, é o que eu estava falando antes, mas mais focado em uso de tecnologia da informação e comunicação. Chegamos a comentar anteriormente que hoje a TI é vista como um parceiro estratégico dentro da organização. A própria TI precisa perceber o seu valor e mostrar o seu valor sendo proativa, até mesmo mostrando possível solução que as áreas de negócio nem tinham pensado. A área de negócio não está especializada na área de tecnologia de informação e comunicação. Então, às vezes, ela nem tem uma demanda, às vezes nem sabia que aquela demanda deveria existir. É bastante comum a gente usar aquela estratégia da Apple, né? Diz que eles pensam coisas que a gente nem sabia o que quer, uma vez que apresentado aquilo, a gente pensa, nossa, como ninguém pensou nisso antes? Como isso é bom, né? Como isso facilita? Então, eles estão sempre buscando uma empresa que vai vender produtos no mercado e que quer ter lucro. Então, eles estão sempre pensando em encontrar produtos, serviços, soluções que vão ajudar muito a agradar muitos seus consumidores. E muito provavelmente aqueles consumidores nem tinham pensado naquilo. Então, vamos pensar na área TI de uma organização da mesma forma. A área TI deveria pensar em possíveis soluções para as áreas de negócio. Como é que a área de vendas pode se beneficiar mais da tecnologia da informação e comunicação? Como a área de produção pode se beneficiar dos serviços e recursos das TICs? Bom, enfim, a governança de TI pensa nisso tudo, mas é claro, em um aspecto mais amplo, mais geral. Pelo menos nós chamamos de nível tático e chegando no nível estratégico. O principal responsável, o diretor sênior da área de TI, isso são usar estratégias políticas, basicamente todo esse conjunto de ferramentas, técnicas, que podem ser usadas na governança como um todo, que aqui estão resumidos como estratégias e políticas para o uso de TI dentro de uma organização, especificamente, por exemplo, direitos de decisão e responsabilidades. Quem tem responsabilidade sobre o que na área de TI? Que tipo de decisões podem ser tomadas, pensando em assegurar TI apoia as estratégias, os objetivos da organização, justamente nessa questão de parceria estratégica.
Pessoal, para a gente trabalhar com a governança de TI, existem alguns frameworks, chamados de frameworks, são as boas práticas, tá? Então, framework é de uma palavra inglesa, no português, na melhor forma, seria assim uma estrutura. O nome realmente usado na tradução é arcabouço, que significa... O que significa um arcabouço? É uma estrutura que você abre, que tem um monte de coisa ali dentro, que pode ser usada ao seu benefício. No caso do framework de boas práticas, é um conjunto de boas práticas que podem te auxiliar de alguma forma, em alguma atividade. No caso aqui, estamos pensando em framework de boas práticas para trabalhar na governança de TI. Então, diferentes grupos de profissionais, diferentes instituições, diferentes organizações podem ter pensado como nós podemos ajudar as organizações na área de TI a se governarem, a ter uma boa governança de TI. E juntando com os profissionais que já lidam com uma série de problemas similares, então no passado eles criaram o chamado de framework de governança de TI, essas boas práticas, tá? Que já foi utilizado no passado e foi comprovado que são práticas que deram certo, tá? Então nesse próximo slide vou listar os mais conhecidos frameworks da área de governança de TI. Vou adiantar para vocês, nessa lista nós vamos aprofundar um pouco mais no COBIT, tá? Então, em geral, ele é considerado o mais completo para a governança de TI. Existem outros frameworks para a governança corporativa como um todo. Todos esses aqui são relacionados a TI. Temos outro também bastante famoso chamado ITIL. Embora ele não seja tão completo como o COBIT, mas ele também é bastante usado. O ITIL é especificamente relacionado a serviços que a TI... Então o COBIT está em um nível mais alto, além de cobrir tudo que a ITIL cobre, COBIT também cobre o relacionamento da área de TI com relação às outras áreas. Então a ITIL está mais preocupado dentro da TI. Tem uma boa governança, tem uma boa intragovernança. O COBIT está relacionado às outras áreas da organização. Mas apenas para citar, para vocês terem pelo menos o conhecimento da sigla, do nome, talvez em algum momento que vocês verem novamente, vocês saberão assim, o que estão relacionados com a TI. Por exemplo, você tem o VAL-IT. O VAL-IT é especificamente relacionado a investimentos que devem ser feitos na área de TI. Tudo a ver com relação à governança, porque investimento é algo que você está pensando em médio, longo prazo. Tem a ISO 20000, que tem um objetivo similar à ITIL, que é fazer gestão de serviços. Também temos o TOGAF, ele pensando na corporação como um todo. Na verdade, está relacionado aqui à arquitetura corporativa. Então, ele é um framework para ajudar a organização a se estruturar em termos de organização, se estruturar em níveis hierárquicos. E temos na área, por tabela, ele pega a arquitetura da área TI, mas não é o foco principal. Nós temos também o Six Sigma, que é considerado um framework de boas práticas, principalmente pensando na qualidade dos processos. Ele também, na verdade, é um exemplo que é mais geral na organização, mas que também pode ser focado na área de TI. E por fim o BSC, ele também é bastante conhecido para fazer o planejamento e o acompanhamento do desempenho de organização, podendo também trabalhar na parte de TI. Então esse BSC, o TOGAF e o Six Sigma, na verdade eles são frameworks mais gerais, que podem ser aplicados também para TI. Os outros são bem específicos para TI. Entenderam o que são frameworks? Espero que sim. Frameworks basicamente são boas práticas que já foram testadas e deram certo. Agora vamos aprofundar um pouco mais no framework COBIT. Acompanhem comigo no slide. Aqui destacando, o COBIT está preocupado principalmente com o relacionamento da TI com as demais áreas. Como curiosidade aqui, COBIT significa Objetivos de Controle para Informação e Tecnologias Relacionadas. Os objetivos principais é basicamente o que tinha comentado no slide anterior, mas apenas aqui para formalizar, para que as organizações podem querer utilizar o COBIT. Para otimizar os investimentos de TI, melhorar o retorno sobre investimento. Para quem conhece isso, sabe que isso representa pela sigla em inglês, o ROI, que é fornecer métricas para avaliação dos resultados. Então eu quero investir mais em TI para poder ter um retorno maior e quero poder acompanhar se estou tendo esse retorno realmente. Mas como a organização usa o COBIT? O COBIT não é da regra, ele não dá uma regra, uma fórmula mágica para você trabalhar com todos esses aspectos. Na verdade, ele vai dar boas práticas. Considere fazer isso, considere fazer aquilo. Se sua organização tem essa natureza, pense em fazer dessa forma. É uma série de boas práticas, são sugestões. Pessoal, o COBIT tem vários conceitos, como por exemplo, nós temos 5 princípios do COBIT. Vamos analisar esses princípios no próximo slide.
Então, como princípios, nós temos 5. Satisfazer as necessidades dos stakeholders, que são as partes interessadas, envolver todas as áreas da empresa, então você quer satisfazer quem é seu cliente, basicamente ou pessoas envolvidas, envolvendo todas as áreas da empresa, empregando uma estrutura única, integrada para poder padronizar, possibilitando uma abordagem holística, separando a governança de gestão. Então é aquela questão é que o gerenciamento, né, e o governança, o que é gerenciamento, o que é governança. Importante você trabalhar isso de uma forma clara. Quando você está fazendo gerenciamento, é quando você está pensando em a governança de uma forma mais ampla. O COBIT, além dos 5 princípios, ele apresenta 7 habilitadores, o que impacta de alguma forma direta ou indiretamente a governança de TI. Nós temos os primeiros, os princípios, estruturas de uma organização. Algumas dessas questões são culturais, processos que a organização usa. A estrutura organizacional, a hierarquia organizacional. As áreas aqui sim é a cultura ética, é o comportamento dentro da organização. E por fim os recursos. Então aqui é a parte tecnológica, as informações gerenciadas de uma forma automática, uma infraestrutura e as pessoas que tenham determinadas habilidades e competência. Isso tudo junto vai definir o que a governança precisa de fazer. Aqui nós estamos de uma forma mais clara, né? Mostramos de uma forma mais clara, separando o que é governança e o que é gestão, ou gerenciamento do ponto de vista de gestão. Nós estamos pensando em uma gestão mais do dia a dia. Eu planejo, eu desenvolvo, eu executo e monitoro, e eu gerencio cada uma dessas atividades do ponto de vista de governança. Nós estamos preocupados em avaliar o que está sendo feito, orientar o que tem que ser feito e monitorar para saber se está feito da forma correta. Então nós temos um conjunto de atividades de nível mais alto, com o feedback dos gerentes. A organização pode ser autoavaliar, orientar para melhorar e monitorar, para saber se estamos atingindo os objetivos. Aqui é só para apresentar para vocês o conjunto de áreas do COBIT tem. Cada uma dessas áreas possui um conjunto de boas práticas. Então, por exemplo, o gerenciar o portfólio da organização, o gerenciar os riscos da organização, mais especificamente gerenciar os ativos, garantir a entrega de valor, enfim, aqui está resumido tudo que a área de TI precisa se preocupar para ser um parceiro estratégico para a empresa. Por esse slide vocês já perceberam que não é uma atividade trivial, que você tem que se preocupar com cada uma dessas partes. Gerenciar a qualidade, gerenciar a inovação. Perceba o quanto de preocupações que a área de TI precisa ter para realmente se portar como um parceiro estratégico da organização como um todo. Nesse slide nós temos um resumo de todos esses itens que foram falados. Então nós temos uma série de requisitos de negócio, recursos de TI, processos de TI e a outra visão do próprio framework do COBIT. Pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Espero realmente que tenham compreendido os conceitos da aula e já sabe, qualquer dúvida estamos à disposição. Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.